como eu tenho representado Cristo, como a minha vida tem contado de Cristo. A gente precisa pensar nisso. E quanto antes vocês aprenderem, melhor para vocês. Eu tive essa experiência, eu sempre fui de Cristo. Sempre. Desde a barriga da minha mãe eu já pertencia ao Senhor. E para mim é uma alegria. Mas aos 15 anos eu comecei a ter meus conflitos. E eu me lembro direitinho dos meus conflitos. E posso ter uma noção dos conflitos de vocês. E aí eu comecei. Aí na época eu pensei, e na minha época, meus queridos, o negócio era feio. A perseguição era grande, né? Como diz um psicólogo, a geração moral e cívica, o negócio era feio, né? Os pais, não tinha esse negócio de compreensão, vem cá, vamos sentar, vamos... Não. A igreja, então, na minha época não tinha nem adolescência. Com 13 anos eu já caí no meio dos jovens. Puf! E era um monte de regra. Na escola, era uma perseguição. E aí eu comecei com meus conflitos. Eu falei, ou eu sou de Cristo, ou eu não sou. E eu comecei a ler, a buscar. E não tínhamos esse material fácil que nós temos hoje. Nós não tínhamos esse material todo. E era só o quê? Bíblia, e naquela versão ainda complicada, difícil. Hoje não, hoje tem Bíblia para, né, todas as idades. E foi ali, de 15 anos para frente, que eu realmente comecei a entender que, apesar de ter crescido, nascido e crescido na casa do Senhor, eu precisava fazer as minhas escolhas. Eu precisava saber mesmo se eu queria Cristo ou não como meu Salvador. Se eu tinha entendido o plano de redenção, se eu tinha compreendido o que Cristo tinha feito por mim, se eu tinha a dimensão do que é eterna, a vida eterna, para sempre, para sempre, para sempre. Sabe igual o conto aí de fada? E viveram felizes para sempre? No meu Deus, isso é verdade. Nós vamos estar para sempre, para sempre, para sempre com Ele. Mas foi nessa idade. E eu quero muito que hoje, através da minha vida, desperte em vocês a necessidade. Eu acredito porque os meus pais me fazem acreditar, ou eu acredito porque eu escolho acreditar. Viu? Então eu quero muito que vocês comecem a fazer essas perguntas para vocês. Então, olha, se eu sou de Deus, eu preciso viver como Cristo viveu. Eu sei como Cristo quer que eu vivo. Se eu sou do mundo, olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está debaixo do poder do maligno. Então, se você está envolvido, queridos, com as coisas dessa vida, do mundo, você está desprotegido. E aí eu quero dizer para vocês que hoje em dia, tudo isso que eu falei até agora, de toda essa confusão, sou de Cristo uma hora, não sou, tem uma palavrinha muito chave nisso tudo: o relativismo. O relativismo acabou com o absolutismo, no bom sentido, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Mas assim trouxe muita confusão no meio social. O que é certo para mim, necessariamente não é certo para Val. E isso trouxe assim uma confusão muito grande. Então assim, cada um vive a sua vida. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. E isso gera problema. Porque tem valores que eles não são negociados. Tem valores que não podem ser negociados. Tem princípios que não podem ser negociados. E é por isso que essa sociedade está tão perdida. Porque o absoluto de Deus está sendo relativado. E não pode, queridos, porque Ele é a essência da nossa alma. Ele nos faz permanecer firmes. Ele é o nosso ponto de referência.
Porque daí fica essa confusão. Na escola eu me pareço com o meu amigo. Na rua eu me pareço com o meu amigo. Mas o meu amigo, ele não é de Jesus. Na rua eu falo os mesmos palavrões que os meus amigos. Eu tenho a mesma gíria. E aí, eu faço a diferença de ser de Cristo no quê? Só de boca? Só de nome? Não. É na bondade, é na misericórdia. É no falar, é no vestir. Na minha época era só na aparência. E também não estava bom o negócio. Não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Um frio, só a graça do Senhor. Uma luta. Os cambitos tudo de fora. Uma exposição maluca. Tudo em nome do quê? Então tudo que sai do ideal de Deus traz prejuízo. Então lá na nossa época era excesso. E aqui é outro tipo de excesso também. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Olha, fazer o que é certo ou justo é um princípio universal, pois serve para todas as criaturas, em todas as épocas e lugares, e também absoluto. Ele é visto que foi estabelecido pelo nosso Criador. Então ele é inegociável. E o relativismo moral ensina que não existe normas morais universais, que os valores bíblicos são relativos e as leis divinas também são relativas. Então por que eu estou contando isso para vocês? Aí você pode falar assim para mim: nossa, Rô, não estou entendendo nada. Porque a partir do momento que você souber que certos princípios da palavra de Deus não são negociáveis, quando você estiver na companhia de um amigo que queira te influenciar, seu coração vai te dizer: não, eu não posso, eu sou de Cristo. Eu não devo, eu sou de Cristo. Os meus pais têm ensinado o temor do Senhor para mim. Eu não posso me misturar. Eu preciso ser o quê? Testemunha do Senhor onde é que eu esteja. Eu preciso ser testemunha dele. Você sabe o que é cristão? Pequenos Cristo, querida. Então eu sou cristã. Eu represento Cristo. Você também. E aí não tem sentido. Eu sou de Cristo, mas eu me pareço com quem não é. Então a gente precisa definir. Eu sou, eu não sou. Se eu sou, o caminho é por esse. Não tem outra escolha. Eu sou de Cristo, meu comportamento tem que ser esse. Eu sou de Cristo, meu comportamento tem que ser adequado de uma pessoa que é de Cristo. Sabe por quê? Porque quem é não barganha. Porque os valores cristãos, eles são universal. Todo que é puro, justo, bom e verdadeiro tem a sua origem no caráter de Cristo. Ele é absoluto, procedem de um Deus pessoal e existe por si mesmo. Ele é eterno, não está sujeito às épocas. O seu reinado é de justiça. E ele é imutável. Imutável é a qualidade daquilo que nunca muda. Ele nunca muda, é o mesmo em todas as épocas.